Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a diferença do acento agudo e do acento circunflexo. Qual será a diferença, vocês sabem? Vamos aprender? Pessoal, essas atividades de hoje também serão coladas no caderno de língua portuguesa. Vocês vão abrir o caderno, vão procurar a última atividade que vocês realizaram. Acharam? Agora sim, após essa atividade, vocês irão colar essa de hoje, do acento circunflexo e o agudo. Combinado? Para dar início à nossa aula, vamos entender um pouquinho sobre a diferença do acento agudo e do acento circunflexo. O acento agudo nós podemos usar em todas as vogais A, E, I, O, U. E quando essas sílabas, essas vogais são acentuadas com acento agudo, elas têm um som aberto. Vamos ver um exemplo. Se eu colocar o acento agudo no A, nós vamos pronunciar o som aberto. A. Agora, no acento circunflexo, eu não vou usar ele em todas as vogais, somente na A, E e O. E ele tem um som fechado. Vamos ver o exemplo. Se eu colocar o acento circunflexo no A, ele vai ter um som fechado. Vamos pronunciar Agora vamos ver como vai ficar nas palavrinhas. Nós temos aqui a palavra até. Preste atenção que aonde o acento vai ficar, a sílaba fica mais forte. Imagine que você vai chamar um amigo para saber qual é a sílaba mais forte. Olha aqui a palavra até. Lembra do amigo? Até. Olha aqui. Acento agudo. A sílaba no té, ela é pronunciada mais forte e o som é aberto, ó. Até. E agora, na palavrinha árvore, qual é a sílaba mais forte? Que nós falamos de sílaba tônica, é a mais forte. Vamos pensar que vamos chamar um amigo novamente. Árvore. Qual é a sílaba mais forte? Árvore. Então, eu vou acentuar ar. Mas qual acento eu vou usar? Quando eu falo árvore, eu falo no som aberto. Árvore, eu falo árvore. Árvore. Então, é acento agudo. Agora, vamos observar a palavrinha 3. Nesta palavra, qual é a sílaba mais forte? 3. É o tre. E qual é o acento? Agudo ou circunflexo? Se eu colocar o agudo, fica tres. Tres, tá certo? Não. Agora, se eu colocar o circunflexo, fica três. O som é fechado. Agora eu tenho mais uma palavra, mas primeiro vamos descobrir qual é a sílaba mais forte, que aí ela será acentuada. Vamos lá?
Hóspede. Qual é a mais forte? Hóspede. Hóspede. É acento agudo ou circunflexo? O som é aberto ou fechado? Se eu colocar o acento circunflexo, fica hóspede. Tá certo? Não. É acento agudo. O som é aberto. Hóspede. Na palavra inglês, qual é a sílaba tônica mais forte? Chama um amigo aí como se fosse um amigo, mas a palavrinha inglês. Inglês é a sílaba mais forte. Mas qual acento eu vou usar? Agudo ou circunflexo? Olha o agudo. Se eu colocar o agudo, fica inglês. Tá certo? Inglês? Não. Agora, se eu colocar o acento circunflexo, que é o som fechado, fica inglês. E na palavra pêssego, qual é a sílaba mais forte? Pêssego. Quem falou P acertou. Mas qual acento eu vou usar? O agudo ou o circunflexo? Vamos tentar pelo circunflexo. Eu coloco aqui no P. Pêssego. Tá certo? Sim, porque se eu colocar o acento agudo, ele vai ficar pêssego. Está errado, que o som é fechado. Então, o correto é o acento circunflexo. Pêssego. Agora eu tenho duas palavras. Vovô e pode ser vovó. Para identificar vó, ao acento agudo, vó, sílaba mais forte, vó. Acento agudo. Imagine que é a fivelinha da vovó. Vô é a sílaba mais forte. É o acento circunflexo, como se fosse o chapeuzinho do vovô. Estão entendendo a diferença? Vou citar mais uma palavra aqui. A palavra água. Qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte? Água. A letrinha A. E qual é o acento? Eu falo som aberto ou som fechado? Ó, som aberto. Acento agudo. Água. Agora, se eu colocar o circunflexo, eu falo água. Qual está certo? O acento agudo. Muito bem. Água. O som aberto da palavrinha. Agora vamos para a última palavra. Boné. Qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da minha palavra? Boné. Qual é? Estou ouvindo aí. Né. Muito bem. Quem falou né? Acertou. E qual acento eu vou usar? Acento agudo ou circunflexo? Se eu colocar o acento circunflexo, ele fica boné. Tá certo, boné? Não. E se eu colocar o acento agudo, boné, está correto? Sim, o som é aberto. Muito bem. Conseguiram entender a diferença, pessoal? Agora que vocês já entenderam a diferença do acento agudo e do circunflexo, vamos realizar essa atividade somente do acento agudo, para fixar bem. Então, lembre, acento agudo eu uso em todas as vogais. Para identificar qual é a sílaba que eu vou utilizar para colocar o acento, sempre lembre da pronúncia.
como se fosse chamando o coleguinha, ou seja, a sílaba mais forte, a sílaba tônica da nossa palavra. Vamos analisar aqui, eu tenho 5 exemplos. Lembra da palavra árvore? Lembra que nós acentuamos? Qual é a sílaba mais forte? Árvore. Então, eu vou colocar o acento agudo. Olha a pronúncia. Árvore. Som aberto. Picolé. Qual é a sílaba mais forte? Lé. Se eu colocasse o acento circunflexo, ele ficava picolé. Está errado a pronúncia. Picolé. Então, é o acento agudo. Língua. Qual é a sílaba forte? Pronuncia aí. Língua. Muito bem. Também é acento agudo. Som aberto. Música. Qual é a sílaba forte aí? A sílaba tônica. Música. Muito bem, acertou quem falou mu. E nós vamos colocar o acento agudo. Som aberto. Lembra que o circunflexo não vai no U? Lembra dessa dica. Música, acento agudo. Muito bem. Agora, no número 1, está assim, leia em voz alta. Glória! Aonde eu vou colocar o acento agudo aí? Qual é a sílaba mais forte? Coloca aí. A próxima, Júlia. Bárbara. André. Sérgio. Lídia. Acentuaram aí? Certinho? Depois que vocês acentuaram, agora vocês irão copiar os nomes da atividade 1 em ordem alfabética nas linhas abaixo, certo? Após copiar, vamos ler as atividades primeiro em voz alta para destacar, para vocês saberem qual é a sílaba mais forte das palavras aonde serão acentuadas. Lembre-se, por enquanto, nessa atividade é só o acento agudo, para vocês aprender bem a identificar o som. Música. Qual é a sílaba mais forte? Música. Pensa aí. Médico. Lápis, boné, líder, rápido. Descobriram qual é a sílaba tônica que vocês irão colocar o acento agudo? Depois que vocês descobriram, que eu sei que vocês acertaram, vocês vão separar em sílabas essas palavrinhas. Lembra lá? Música. Como eu pronuncio a palavrinha. Então, são quantas sílabas? Música. 3 sílabas. Não esquece do acento agudo no mu. Certo? E assim vocês vão fazer as outras também. Certo? Combinado? Conseguiram? Então, agora vamos para a próxima atividade. Agora que vocês já entenderam a diferença do acento agudo, vamos trabalhar somente agora o acento circunflexo. Lembra? Ele é utilizado no A, no E e no O, certo? E o som na pronúncia das palavras da sílaba, ele é o som fechado. Olha o exemplo. Câmera, não é? Câmera, câmera. Qual é a sílaba mais forte? C. Você.
sílaba fechada. Qual é a mais forte? C. Tênis. Qual é a sílaba tônica mais forte? T. Olha o acento lá no E. Mês. Olha a sílaba forte, tônica. Mês. Acento circunflexo. Se eu fosse colocar agudo, ia ficar mês. Fica errado. Alô. Qual é a sílaba mais forte? Ó? Alô. É o lô. Se eu colocasse o acento agudo, ficava aló. Aló. Está errado. Então, por isso, o acento circunflexo, fechado. Alô. Certo? Agora, vamos para a atividade. Número 1. Leia as palavras em voz alta. Tricô. Aonde vai o acento circunflexo? Qual é a sílaba? Ônibus. Nenê. Japonês. Agora que vocês já descobriram onde vai o acento circunflexo na sílaba mais forte, que é a sílaba tônica nas palavrinhas, vocês irão separar as palavrinhas em sílabas. Tricô. Ônibus. Quantas sílabas tem? Vamos separar nenê e japonês também. Agora, no número 2, vamos ler os nomes em voz alta para identificar a sílaba mais forte, onde nós iremos colocar o acento circunflexo. Sônia! Aonde vai o acento aí? Pamela. Inês. Mônica. Coloca aí, eu sei que vocês são muito inteligentes. Agora que vocês colocaram, vocês irão copiar esses nomes em ordem alfabética. Após finalizar essa atividade 2, vamos para a 3. Ligue as colunas mês do ano e roupa para nadar. Veja o que o acento faz na palavra. Nós temos lá maiô. Olha o acento circunflexo na sílaba forte. O, maiô. Agora, se eu não acentuar, fica maiô. Olha a diferença da roupa de nadar, maiô, e do mês de o mês, maio. Entenderam? Ligaram? Muito bem. Agora, para finalizar a nossa aula, vocês irão acentuar as palavras com o acento agudo e o circunflexo. Ônibus, chapéu, metrô, também, árvore, lâmpada, ótimo, sofá, pêssego, mágico, tênis, você. Após vocês acentuarem, vocês vão copiar separando as palavrinhas. Quais são acento agudo e quais são acento circunflexo, certo? Vocês conseguiram entender a diferença do acento agudo e do circunflexo? Sim? Não? Estão com alguma dúvida ainda? Lembre, se tiver dúvidas, vocês vão lá no fórum e coloca a perguntinha que a prof vai ajudar vocês. E tem o Colaborate também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a nossa próxima aula. Um beijo e se cuidem. Tchau!